Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Vital, editor de web do Diário da Região, e hoje a gente inicia um projeto de entrevistas com políticos, para falar sobre o cenário político pré-eleitoral, tanto em Rio Preto e região, e também no cenário nacional. O nosso convidado de hoje, vocês já estão vendo, é o Guilherme Boulos, ele que é candidato a deputado federal e também coordenador da campanha do ex-presidente Lula à presidência da República. Estou aqui com o Vinícius Marques, repórter de política, e com a Maria Helena Covre, editora de política, que vão conduzir também, junto comigo, essa entrevista com o Guilherme Boulos. Começando pelas damas. Poxa, que prerrogativa, né? A gente ainda é cota aqui nessa mesa, mas a gente vai inverter isso. Daqui a pouco as mulheres viram uma maioria aqui também, tá? Brincadeira, Gabriel. Candidato, uma questão colocada hoje, que a gente vem observando nas atuais movimentações do presidente, é uma busca por interlocução com vários segmentos da sociedade. Aqui ninguém é ingênuo para achar que dá para ganhar uma eleição presidencial falando para um único extrato da sociedade. Mas a gente tem visto o presidente falando com setores que aparentemente têm agendas antagônicas, né? Do Rede, do Marina Silva, ao agronegócios, com visões opostas sobre a Amazônia. Do PSOL, do MTST, ao pessoal da Faria Lima. No eventual governo Lula, vai dar para contemplar todas essas demandas ou alguém vai acabar saindo frustrado disso? Primeiro, uma satisfação estar aqui, Maria Helena, contigo, com o Vinícius, com o Gabriel, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aí nesse programa aqui do Diário da Região, dizer também que vem hoje acompanhado de João Paulo Rilo, também candidato a deputado federal e vereador aqui de Rio Preto, e da Ediane Maria, nossa candidata a deputada estadual. Olha, o Lula, ele está enfrentando uma batalha nesse ano, que é uma batalha quase de unidade nacional para virar a página de um pesadelo que o Brasil está vivendo. Bolsonaro é o pior presidente da história republicana, em qualquer quesito que você pegue. Se você tirar de lado o fanatismo ideológico, do mito, de não sei o quê, e olhar os dados econômicos, o retrocesso social no Brasil, o retrocesso na relação entre as instituições, ou seja, que estão conflagradas, todo dia é Supremo brigando com o presidente, um xingando o outro, presidente xingando o jornalista, o Brasil, no âmbito social, de volta ao mapa da fome, né? O único país do mundo que saiu do mapa da fome, como foi em 2014, e depois voltou no ano passado, voltando a viver com inflação de combustível, inflação de alimento, coisa que desde os anos 90 a gente não via. Então, é um cenário de devastação social e econômica que a gente vive. O Lula buscou fazer uma frente que, aliás, boa parte da opinião pública brasileira defendia, a construção de uma frente ampla, de uma frente democrática, de uma frente que buscou isolar o Bolsonaro nas suas visões fanáticas de extrema-direita e construir uma unidade pela democracia. Agora, por mais que essa unidade envolva setores diversos, ela tem lado e ela tem programa. A construção do programa da candidatura do Lula, e o PSOL participou diretamente disso, colocando propostas, ela tem, por exemplo, isso foi um debate público, saiu da imprensa, toda a sociedade debateu, a revogação da reforma trabalhista, que retirou direitos dos trabalhadores, e a proposta de uma nova lei trabalhista no Brasil, que incorpore direitos, por exemplo, de entregadores de aplicativo, de quem está no home office. Isso é um lado de garantir dignidade para o trabalhador. Tem um lado de retomada dos investimentos públicos no SUS, em educação. Tem um lado de combater a destruição que tem sido feita na Amazônia. Lula propôs a construção de um Ministério dos Povos Indígenas para garantir a demarcação, para preservar a floresta. Então, você ter que dialogar com vários setores para poder preservar a democracia no Brasil, que foi conquistada a duras penas por uma geração antes da minha e da nossa, que estamos aqui nessa mesma, geração que lutou, que foi torturada, foi perseguida, para que hoje a gente pudesse ter um mínimo de democracia nesse país, isso é uma coisa. O Lula buscou fazer essa aliança, mas ao mesmo tempo o seu programa não está diluído, é um programa com propostas claras para defender o trabalhador e o povo brasileiro. Mas há também uma aposta muito parecida aí com a estratégia do Bolsonaro, quer dizer, lá em 2018, votem em mim quem não quer o PT, o discurso do antipetismo, parece uma estratégia bem parecida agora o discurso do antibolsonarismo, vale qualquer coisa para tirar o Bolsonaro. Veja, a polarização não foi inventada pelo Lula, nem foi inventada pelo Bolsonaro. A polarização existe num país como o Brasil.
Aliás, seria estranho, num país que tem um abismo social tão grande como o nosso, não haver polarização. Nós não estamos na Suécia, nós não estamos na Dinamarca. Nós estamos num país que tem 33 milhões de famintos, mesmo sendo o maior exportador de alimento, um dos maiores exportadores de alimento do mundo. Então, existe uma polarização política. O que não pode, e isso quem fez foi o Bolsonaro, não o Lula, não dá para equilibrar como duas faces da mesma moeda, o que não pode é transformar a polarização em intolerância, em violência, em cultura de ódio, em matar quem discorda de você, como aconteceu com um eleitor do Lula, um militante do PT em Foz do Iguaçu, que foi assassinado na sua festa de aniversário. Essa linha de contenção precisa existir. Boulos, quando a gente fala de uma frente ampla, isso significa fazer algumas alianças, né? Obviamente. E uma delas foi com o ex-governador Geraldo Alckmin, talvez a aliança mais simbólica que o ex-presidente Lula tenha feito nessa corrida eleitoral. O senhor disse, em entrevista ao Correio Brasiliense, que a participação do Alckmin na campanha do Lula era um péssimo sinal, um sinal muito ruim simbolicamente. E agora eles estão no mesmo palanque, isso já está consolidado, né? Alckmin como candidato a vice na chapa do Lula. O que mudou? Foi o Alckmin ou foi o senhor? Eu acho que quem mudou de lado, de posicionamento político, por entender a situação do Brasil, foi o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin nunca esteve com o Lula e com a esquerda. Nós sempre estivemos do lado da esquerda, né? Ele aceitou ser vice do Lula. Quando começou essa discussão, eu coloquei, e não sou daqueles que negam o que disse, né, esqueçam o que falei, esqueçam o que escrevi, muito pelo contrário, assumo e tenho coerência com as minhas palavras. Coloquei que não era o nome que eu indicaria. Né? Não acho que sinaliza as mudanças que precisam acontecer no Brasil. Agora, não é o fato do Lula ter escolhido o Alckmin como vice que vai me impedir de ter um empenho máximo para que a gente vire a página do pesadelo bolsonarista, e quem tem condições de fazer isso hoje é o Lula. Então, embora discorde do nome da vice quando houve a indicação, não é isso que vai me tirar de corpo e alma da construção dessa campanha, por isso, inclusive, aceitei a posição de ser o coordenador da campanha no estado de São Paulo. Mas rola um pé atrás, assim, igual de acontecer algo como aconteceu com o Temer, né, que é tão criticado? Veja, eu acho que o cenário é outro, né? Não estamos no cenário, nem o Alckmin é o Temer, nem o Lula é a Dilma, e nem o 2023 do Brasil vai ser 2015 naquele clima, né, de golpismo, de conflagração que estava colocado. Né? Eu não acho que a maior preocupação seja essa. Né? Eu acho que o que a candidatura do Lula está transmitindo e precisa transmitir é, de um lado, ter um esforço de unidade em relação à defesa da democracia, defesa intransigente dos valores democráticos, e, de outro lado, fazer com que isso não dilua, não dissolva um programa de compromisso com o povo. O que é o compromisso com o povo? É poder combater o desemprego, é poder enfrentar a fome, é poder combater as desigualdades, retomar investimento em saúde, educação e moradia popular. Né? Ou seja, você não, se for para fazer um governo como está, né, com completo descaso pela vida dos mais pobres, o Bolsonaro já faz. O sentido de eleger o Lula é ter uma alteração também profunda na política econômica, para que essa política econômica não sirva só o andar de cima, sirva também o andar de baixo. Candidato, falando de estratégias eleitorais, aqui, uma vez foi um dos coordenadores da campanha do Lula, né? Aqui na região de Rio Preto, em 2018, 8 em cada 10 eleitores votaram em Bolsonaro no segundo turno, né, contra Fernando Haddad. Temos aqui um agro muito forte, assim também como cultura rural e religiosa bem diferente do que existe na capital. Né? Como conquistar esses eleitores? Vamos lá, Vinícius. Primeiro, o cenário de hoje é muito diferente do que era há 4 anos na eleição de 2018. Naquele momento, vocês vão se lembrar, quem está assistindo a gente também vai se lembrar, qual que era o caldo predominante na sociedade brasileira? Era um caldo de rejeição à política. Olha, político é tudo igual, faria no mesmo saco, todo mundo é corrupto, todo mundo... Era esse o sentimento que existia na sociedade brasileira. E o Bolsonaro, ele foi vendido de forma marqueteira como um cara que era de fora da política, que ia mudar tudo que está aí, acabar com a mamata, quem não se lembra desses bordões? Né? Ia ser o cara que ia, né, acabar com a corrupção no Brasil. E foi com este discurso que ele ganhou a eleição e mobilizou esse eleitorado, esses 80% aqui na região,
e 58 milhões de pessoas no Brasil. O que aconteceu 3 anos e meio depois? Aconteceu que o cara que dizia que ia acabar com a mamata está envolvido em rachadinha, está em milícia, o filho dele comprou mansão de 6 milhões e não consegue explicar, o ministro da educação dele trocou investimento em creche por barra de ouro, ele está sentado no colo do centrão da política mais velha e entregou a chave do cofre do orçamento da União para essa turma. Ou seja, as pessoas viram. Né? Então, o Bolsonaro querer vir com esse discurso novamente não cola. Ele não vai mobilizar o mesmo sentimento que ele mobilizou em 18. Mas assim, ok, esse discurso que o senhor coloca, o que a gente vem sentindo é que a questão econômica, o bolso do cidadão tem falado muito mais alto nessas pesquisas que a gente encontra até agora, do que tudo isso que o senhor falou, corrupção, identificado, e as atrapalhadas aí que a gente tem visto. Ele acabou de despejar aí uma grana bacana para projetos em tese sociais, para ajudar os mais pobres. Há quem acredita que isso vai influenciar o processo, sim. Então, acho que esse discurso do Bolsonaro, o senhor acha que esse discurso contra vai se fragilizar quando esse pacote de economia, esse dinheiro que ele jogou no mercado, essas bolsas que ele criou, começar a cair no bolso do cidadão? Vamos lá, Maria Helena. Primeiro, eu concordo com você que o que vai determinar a eleição no Brasil é a questão econômica. Né? Então, a pauta que o Bolsonaro colocou em 2018 e se elegeu a partir dela, que não tinha nada a ver com a vida do povo, tinha a ver com um discurso abstrato sobre corrupção, que ele próprio foi incoerente com esse discurso, essa pauta não vai predominar. Agora, a questão econômica não é dar R$200 a mais a 3 meses da eleição, que vale até dezembro. As pessoas não são bestas. A questão econômica é perceber que o preço da gasolina aumentou, que o bujão de gás está custando R$120, R$130, é perceber que as pessoas não estão conseguindo comprar leite, estão tomando soro de leite, que as pessoas não estão conseguindo comprar carne, estão comprando osso e pele de frango. Essa é a questão econômica. O desemprego em 12 milhões de brasileiros, o trabalho informal explodindo. Esse pacote. Eu não vejo, mas assim, o Bolsonaro, ele é nesse caso, de uma hipocrisia que é atroz. Porque veja uma coisa, ele não fez nenhuma política social consistente em 3 anos e meio de governo. Nenhuma política social consistente. Ele mudou o nome do Bolsa Família, passou para Auxílio Brasil, colocou o valor de R$400 no início deste ano, só no ano eleitoral, com validade até dezembro desse ano. Não surtiu efeito. O Lula continuou na frente das pesquisas, ganhando em primeiro turno, segundo as estimativas todas. Aí ele vai lá, há 3 meses da eleição, aprova uma PEC que muda de 400 para 600, que dá vale bujão de gás, que dá um vale para o caminhoneiro que não paga nem um tanque de diesel, que dá um vale para o taxista que não paga nem um tanque de gasolina, e acha que isso vai fazer com que as pessoas, há 3 meses, mudem, esqueçam o que aconteceu nos últimos 3 anos. Não é assim, isso é tratar o povo como besta. Eu não acho que isso vai surtir efeito, como já não surtiu desde janeiro com o Auxílio Brasil de 400. Mas a gente tem visto historicamente, aconteceu com o senhor em São Paulo, quando o senhor foi para o segundo turno com o candidato Bruno Covas, mostrando uma realidade bem diferente, inclusive da capital, né? Uma linhagem mais progressiva, porque a gente tinha ali 2 candidatos, um de mais centro, ali um pouquinho para a direita, outro centro-esquerda, não os radicalismos. Porém, o que a gente vê majoritariamente foi um apoio do senhor. A gente viu do jovem bem instruído, da classe artística, da classe intelectual, e a gente vem para cá e a gente vê a grande dificuldade de emplacar o discurso da esquerda hoje em Rio Preto. Quando a gente imagina que a esquerda, em tese, é quem está defendendo uma rede de proteção social, um Estado maior, e ao mesmo tempo não consegue mostrar para aquela população de que essa é a bandeira da esquerda. Porque a esquerda não consegue mais falar com aquela classe, com aquele grupo que ela tanto diz defender. Maria Helena, primeiro tem um engano aí. A minha maior votação em São Paulo no segundo turno das eleições de 2020, de longe, foram nos bairros mais periféricos. Eu ganhei no Grajaú, no Capão Redondo, no Campo Limpo, onde eu moro, em Cidade Tiradentes, em São Mateus, os bairros mais pobres de São Paulo, eu ganhei a eleição no segundo turno. E perdi nos mais ricos. Tem uma coisa muito simbólica, inclusive, no bairro do Morumbi, que é um dos mais ricos de São Paulo, eu perdi do Bruno Covas de 83% a 17%. E na favela do Paraisópolis, que é a favela que fica dentro do Morumbi, eu ganhei de 60 a 40.
Então, nós conseguimos dialogar com os mais pobres. Né? A questão é que existe uma máquina do outro lado, que é uma máquina poderosa, é a máquina do governo na mão. Você pega aqui também em São José do Rio Preto. Hoje a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui em Rio Preto foi, junto com o João Paulo Rilo e com a Ediane Maria, almoçar numa cozinha solidária num bairro feito pelo Minha Casa Minha Vida, num conjunto habitacional, moram milhares de pessoas. Cozinha solidária. Tem um trabalho popular lá feito. Conheci dezenas de pessoas que estavam lá, mulheres, que estão produzindo 150 refeições todos os dias, conversando com a comunidade, fazendo esse trabalho. Eu acho que, de fato, os mais pobres foi quem mais sentiu a piora das condições de vida nesses últimos anos no governo Bolsonaro. Se você olhar a votação do Lula, né, a previsão de votação pelas pesquisas eleitorais, ela explode nos estratos que ganham menos de 2 salários mínimos, nos mais pobres. E eu acho que aqui a votação de João Paulo Rilo para deputado federal também vai ser forte nesse setor, como a minha em todo o estado de São Paulo. Boulos, e os evangélicos, né? Assim, é um eleitorado que é majoritariamente bolsonarista, né? Mas alguns pastores já começam a dialogar mais com a esquerda. Por exemplo, o pastor Henrique Vieira já tem um discurso mais alinhado com a esquerda. Acho que é possível trazer esse eleitorado para as pautas de esquerda? Eu acho sim, acho que é possível, até porque quando alguém está na fila do posto de saúde, quando uma mãe está na fila da creche para botar o seu filho, ninguém pergunta se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é budista, se ela é do candomblé. Ninguém pergunta. Os problemas que as pessoas vivem são os mesmos, independente da sua opção religiosa, independente da igreja, da denominação que faz parte. Então, veja, o público evangélico é essencialmente, no Brasil, um público popular, um público que vive nas periferias, um público que sofre todo dia com o preço da comida, com o preço do gás, com o transporte público lotado, com o desemprego. Então, eu acredito que não é porque um determinado pastor, sei lá, você pega um pastor, um Silas Malafaia da vida, né, que é um pastor bolsonarista, que defende o Bolsonaro, não é porque ele prega o voto no Bolsonaro, que ele sobe lá no altar da igreja e diz que as pessoas têm que votar no Bolsonaro, que aquelas pessoas que estão ali vão votar. Eu acho que muito mais do que esses líderes de igrejas, o povo evangélico sabe separar muito bem fé de política. A fé evangélica, que é respeitável como todas as outras fés, né, não significa que ela tenha que optar por um candidato, ainda mais nesse caso por um candidato que fez um governo desastroso para o povo mais pobre. E, além desse público evangélico também, o agro é muito ligado às pautas de direita, né, do Bolsonaro, e também as forças policiais, principalmente. Né? Hoje aqui no estado de São Paulo a gente tem uma polícia civil, uma polícia militar, a militar mais de caráter ostensivo, repressivo também, e a civil de caráter investigativo, e elas têm alguns embates entre si, né, sobre o limite, até onde vai uma e onde inicia o trabalho da outra. E, inclusive, alguns setores defendem, né, por exemplo, a desmilitarização da polícia militar, né, a criação de uma polícia única, civil. O senhor concorda com esse raciocínio? O que o senhor pensa sobre isso? Veja, eu acho que nós temos que ter uma mudança da segurança pública no Brasil. A nossa política de segurança pública hoje ela é uma política ineficaz, de forma geral, né, porque ela não combate a violência na fonte. Se nós olharmos os sistemas de segurança pública ao redor do planeta, nós vemos que aqueles que são mais eficientes são aqueles que investem em prevenção, inteligência e investigação. É muito melhor e muito menos custoso para a sociedade você combater o tráfico de arma para que o fuzil não chegue na mão do traficante do que você trocar tiro com o traficante no em cima do morro. É muito mais razoável, né? Preserva vidas, evita a criminalidade, né? É inclusive mais barato você fazer o investimento em inteligência, em prevenção, do que deixar para fazer na violência e só no policiamento ostensivo. Então, ter uma polícia, né, o que se chama de ciclo completo, né, que é uma polícia única, que essa polícia se divida na sua função, obviamente ostensiva. Nós temos que ter policiamento de proximidade, nós temos que ter policiamento ostensivo, inclusive, seguindo orientações internacionais, policiamento comunitário, né, integrado à comunidade, que os policiais conheçam, sejam conhecidos pelas pessoas da comunidade, o que reduz, inclusive, os índices de violência, inclusive da própria violência policial em relação à comunidade, e você ter um investimento pesado de pessoal, de qualificação
e de equipamento, inteligência e prevenção. Você pegar o Rio de Janeiro, que é onde a gente vê sempre aquelas cenas da polícia entrando na favela, morre 15, morre 20, sempre tem os massacres, as chacinas e tudo mais. Sabe qual foi a maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro? Não foi nenhuma troca de tiro na Rocinha, no Jacarepaguá, na favela da Maré. A maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro foi uma operação de inteligência feita pela Polícia Civil, que pegou, a segunda maior pegou no aeroporto do Galeão os fuzis quando estavam entrando. Muito melhor. É melhor para a sociedade que seja assim. Você reduz a violência, reduz a criminalidade. Vocês conseguem levar esse discurso para dentro das forças de segurança, principalmente da Polícia Militar? Está conseguindo fazer esse diálogo com a Polícia Militar? Olha, eu acho possível fazer esse diálogo com a Polícia Militar. Agora, é evidente que a mudança nas forças de segurança significa, na forma como se organizam as forças de segurança, é uma mudança constitucional. Nenhum governo pode dizer que vai fazer isso sem ter 2/3 do Congresso Nacional. Você tem PECs, inclusive, de desmilitarização tramitando no Senado, só que estão paradas, não existe maioria em relação a isso. Até porque tem um crescimento enorme das bancadas ligadas às polícias, né? Principalmente a Polícia Militar. Nós temos um crescimento muito grande de candidatos militares e também uma eleição em 2018 que cresceu muito essa bancada, né? É verdade, mas eu queria pontuar uma outra coisa que o Gabriel trouxe sobre o agro. Você trouxe 3 setores, né? Os evangélicos, os militares e o agro. Sim. Eu acho que quando a gente fala de agro, a gente precisa diferenciar. O que é o grande, o mega agronegócio exportador? Esses são uma minoria. Às vezes a gente fala agro, aí você só pensa no cara que exporta a soja para a Europa e para a China, né? O que é este mega exportador? E o que são a maioria dos produtores rurais do estado de São Paulo e do Brasil, que são pequenos e médios, ou até grandes produtores rurais, mas que produzem para o mercado interno? São totalmente diferentes. Hoje, quem banca de verdade, inclusive financeiramente, a campanha do Bolsonaro, é este mega agroexportador. E esse agro, de fato, primeiro, ele ganha bilhões. Segundo, ele não deixa aqui no mercado interno. Então, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo e o óleo de soja aqui aumentou 50% no último ano. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo, a JBS, uma grande companhia que faz isso, e aqui as pessoas não conseguem comprar carne no mercado. Então veja, você tem uma contradição. Esse agro tem isenção de imposto para exportação, que é uma excrescência, porque se você quer estimular que o mercado interno seja abastecido antes de você botar comida na mesa da China, da Europa, dos Estados Unidos, você botar aqui em Rio Preto, das famílias do Brasil inteiro, você precisa dar estímulos para que se venda para o mercado interno. Só que o grande agro quer vender em dólar lá para fora. O dólar está alto, ele prefere vender em dólar para ganhar mais. E o país paga esse custo. Os pequenos e os médios produtores rurais ficaram abandonados no governo Bolsonaro. Bolsonaro acabou praticamente com o orçamento do Pronaf. Bolsonaro acabou com o PA, Programa de Aquisição de Alimentos. Bolsonaro destruiu o PENAI, o Programa de Alimentação Escolar. Bolsonaro sucateou a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Quando a gente fala do aumento do preço do alimento, é por causa da guerra na Ucrânia. Cara, sabe por que os alimentos começaram a aumentar no Brasil? Nós temos uma companhia, não foi nem o Lula que criou isso, a Conab existe desde o tempo da ditadura militar, né? Companhia Nacional de Abastecimento. O que a Conab fazia? Estoques reguladores. Então, a Conab tinha armazéns espalhados pelo Brasil inteiro, comprava feijão, dos pequenos e dos médios produtores em geral. Aí tinha lá milhões de toneladas de feijão. Por algum problema na safra ou por especulação no preço do mercado internacional, o preço do feijão subia. O que a Conab faz? Despeja feijão no mercado e o preço desce. Isso chamava estoque regulador. Sabe o que o Bolsonaro fez em 2019, quando ele assumiu o governo? Vendeu 40 armazéns da Conab. Sucateou a Conab. Hoje o estoque de feijão da Conab, para ficar no mesmo exemplo, dá para um dia de consumo nacional. Perdeu a capacidade regular. Então é lógico que você vai ter o aumento de preço. Então o que precisa ter para dialogar com a agro? Né? Uma política de crédito, de assistência técnica e de compras públicas para o pequeno e o médio produtor rural. Isso o governo de direita não fez. Isso está no programa de governo do Lula. Boulos, no eventual governo Lula, na opinião do senhor, as universidades públicas deverão continuar sendo frequentadas gratuitamente por alunos que têm uma posse financeira? A universidade pública precisa ser gratuita para todos os alunos.
Eu achei muito engraçado quando um deputado da direita apresentou um projeto para cobrar mensalidade em universidade pública. E ele usou o argumento de que quem tem mais tinha que pagar mais. Eu nunca vi esse mesmo deputado da direita defender taxação de grandes fortunas. Nunca vi ele defender que os bancos, que têm bilhões de reais de lucro, paguem mais imposto. Veja, além do que, isso é ver o perfil da universidade pública no Brasil de 20 anos atrás e não de hoje. Eu sou professor universitário e faço eventos, palestras em universidades públicas com muita frequência. Veja, hoje está chegando a metade do público das universidades públicas que vieram de escola pública, que são negros e negras, que entraram pela política de cotas. E longe disso desqualificar a universidade, acabar com a meritocracia, se você olhar o rendimento escolar dos alunos cotistas, não é inferior e às vezes é superior ao dos demais alunos, né? Então, a universidade pública não tem a mesma cara elitizada que ela tinha antes da política de ampliação de cotas de assistência e permanência estudantil que foram construídas nos governos Lula-Dilma, né? Mesmo Bolsonaro não investindo nisso, ele não conseguiu destruir isso. Então, assim, cobrar mensalidade na universidade pública não é o caminho para garantir equidade. O caminho para garantir equidade é abrir ainda mais as portas dessa universidade pública para os estudantes e para os jovens mais pobres. Por que o senhor acha que Rio Preto, que é um polo regional, né, capital da região metropolitana, com toda essa importância que tem, por exemplo, na área de saúde, que é visitada pelo país inteiro, não tem uma universidade federal aqui em Rio Preto? Eu acho lamentável. Sendo qual for o governo que for, seja Temer, Lula, Dilma, Bolsonaro. Eu acho que tem todas as condições, né, de você ter uma universidade federal aqui. O Rio Preto é um polo regional, né? Eu acho que o interior de São Paulo, o que acabou acontecendo, eu acredito, e aqui não é uma justificativa, é meio que buscar entender o que houve. O que acabou acontecendo no governo Lula é que o interior tem uma cobertura muito forte da Unesp, em maior medida, que é a nossa universidade mais capilarizada, da Unicamp e da USP em menor medida. Então, quando foram definir a política de ampliação das universidades federais, priorizaram regiões do país que não tinham cobertura nenhuma universitária, sobretudo na região Nordeste, em outros estados do país. Mas isso não é justificativa. Eu acho que é preciso retomar a política de ampliação, que foi interrompida desde o Temer, a política de ampliação das universidades federais, e certamente Rio Preto e outras capitais do interior paulista precisam ser contempladas. Candidato, vamos voltar um pouquinho aí para os acordos eleitorais. Nesse palanque gigante aí do ex-presidente Lula para a campanha à reeleição, qual o papel que o PSOL vai ter? Chegou a se discutir ministério? Que ministério o senhor acha que o PSOL tem afinidade? E qual o papel exato, executivo num eventual governo do Lula? Veja, eu acho que discutir composição de governo antes de ganhar a eleição é temerário, dá azar. Dá azar. Eu não entro nessa. Eu acho que isso aí existe muita especulação. Toda hora sai uma nota no jornal diferente, não sei quem vai ser ministro, não sei quem prometeu o ministério público. A gente já tem uma aposta, né, Gabriel? A gente já formou os dois ministérios. Tem gente fazendo os dois lados. Mas eu não entro nessa. Eu não acho que a discussão nesse momento tem que se dar em torno de ministério. Eu acho que a discussão nesse momento tem que se dar em torno de um esforço concentrado para ganhar a eleição e em torno de um projeto de país para o que fazer a partir do dia de 1º de janeiro ganhando a eleição. Entendi. Olha, Boulos, a negociação do PSOL com o PT, né, pela disputa do governo de São Paulo, né, com o apoio ao Fernando Haddad, envolve um acordo que o partido se compromete a apoiar a candidatura do senhor em 2024. Né? Na quarta, a gente teve o PSDB do governador Rodrigo Garcia, definiu o seu vice, Eugenio Julián, deputado aqui da região, com acordo com a candidatura à reeleição do Ricardo Nunes na capital, né? Os políticos, partidos, de uma forma geral, eles se interessam mais com seus próprios futuros políticos, seu destino político, do que com a população em geral? Olha, lamentavelmente, na política, você tem muita gente que constrói a sua atuação olhando um próprio umbigo e muitas vezes querendo ganhar privilégios, ganhar não só espaços de poder, mas vendo a política como negócio.
não é o meu caso, né? Minha atuação na política vem do movimento social, atuo há 20 anos no movimento de luta por moradia dos trabalhadores sem teto, sofro um preconceito imenso e alvo de fake news a toda, o Boulos vai invadir sua casa e por aí. Daí para frente, todo tipo de absurdo por este compromisso com causas, com o movimento social. Para mim, a política só faz sentido se ela representar a realização de sonhos, a realização de ideais. A política não é um instrumento de escada pessoal, não deveria ser para ninguém. A política precisa ser um instrumento de transformação da sociedade. Eu estava como candidato a governador, tinha 12% das pesquisas. Se eu pensasse no meu umbigo, eu poderia manter como candidato a governador, teria mais visibilidade toda hora nas televisões, nos debates, mais estrutura para fazer campanha, uma campanha majoritária. Tomei uma decisão, por entender a gravidade do momento, de construir uma unidade e me tornar candidato a deputado federal nessa eleição para me somar um esforço de eleger uma grande bancada de esquerda. Agora, a discussão entre partidos é natural que você tenha, né, uma via de mão dupla. Né? O PSOL está apoiando o PT para a presidência da República com Lula, o PSOL está apoiando o PT para o governo do Estado com Fernando Haddad, né? E o PSOL foi ao segundo turno da maior cidade do Brasil em 2020, sendo que eu tinha outros 5 candidatos de esquerda concorrendo comigo. E fui ao segundo turno tendo 17 segundos na TV. Então é razoável que tenha um gesto de reciprocidade para que o PT e outros partidos do campo progressista nos apoiem numa eventual eleição para 2024, para que a gente possa ganhar também a maior cidade do Brasil. O senhor mencionou aí a questão do fake news que circula quando invadem uma casa. A gente tem notícia, houve comentários de invasões na capital, principalmente em grandes mansões, onde os proprietários têm dificuldade de vender. E há invasões ali e que acredita que chegam peruas, ficam alguns dias e saem, que até há quem diga que é uma forma de, vamos dizer assim, sequestro moderna, que a casa só é liberada depois que pagar alguma coisa. E o senhor tem conhecimento disso dentro da capital, que isso está ocorrendo de uma forma crescente? Vinícius, com todo respeito, eu nunca ouvi falar nisso, não sei onde você viu e leu e tal, mas no movimento social, até para que as pessoas não confundam, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, que é o que eu faço parte, o que o movimento faz é o seguinte: qual é a atuação do MTST? Que as pessoas dizem, invade casa e não sei o quê. O movimento nunca tomou, nunca invadiu a casa, seja mansão, seja um casebre, de quem quer que seja. O que o movimento faz? Identifica imóveis que estão em situação de abandono, e aí não é uma casa, são grandes imóveis, são terrenos, são edifícios inteiros, que estão abandonados e que estão em situação ilegal. É importante a gente trazer o debate para o aspecto jurídico e legal também. A Constituição Federal diz com todas as letras que o imóvel que não cumpre função social, que está em situação de abandono, que não paga os seus impostos, que às vezes tem mais dívida de IPTU do que o valor do próprio imóvel, ele deveria ser desapropriado para fazer moradia popular. Isso não é a minha opinião, não é o MTST que acha, isso é a lei. O que acontece muitas vezes é que esses imóveis acabam ficando sem a lei ser cumprida porque o proprietário é uma grande construtora que financia campanha de político, que tem o esquema que conhece não sei quem no governo e a lei não é aplicada. O que o movimento faz? Organiza pessoas que estão em situação de rua, organiza pessoas que estão sendo despejadas, organiza pessoas que estão morando em barraco na beira do córrego, ocupa esses imóveis para denunciar e pressionar o poder público que cumpra a lei. Imóveis que muitas vezes só o imposto que ele deve já valia o valor do terreno, né? Para que a lei seja cumprida, essas pessoas tenham moradia digna. Essa é a atuação do movimento, não é tomar mansão, casa de quem quer que seja. Isso não é a atuação do movimento social. Boulos, ainda falando, né, dessa questão dos movimentos sociais, é impossível deixar de comparar a sua trajetória política com a trajetória política do ex-presidente Lula, que também foi forjada em movimentos sociais. Só que depois de perder 3 eleições, o Lula aparou a barba, vestiu um paletó e foi conversar com os grandes empresários, com os banqueiros. E você se vê fazendo esse movimento também? Primeiro eu aparo minha barba. A barba já está parada. Só falta pôr o terno, pegar o Palocci e sentar, fazer a carta afasta para o de mim esse cálice. A carta para o mercado. Não, isso, veja,
política envolve capacidade de diálogo. Eu tenho lado. Vocês sabem aqui nessa mesa, estão conduzindo a entrevista a partir disso. Quem está assistindo sabe, tem quem gosta, tem quem não gosta, tem quem é contra, ataca. Mas minhas posições são, sempre foram e continuarão sendo muito nítidas. Né? Eu defendo minhas pautas, eu estou na política porque eu quero combater a desigualdade social, porque eu defendo justiça social, porque eu defendo que nós temos que ter igualdade de oportunidades no nosso país. Ponto. Essas são as causas que me movem para estar na política. Para mim só vale a pena estar na política e disputar os espaços de poder, seja como deputado, governador, prefeito, presidente da república, quer que seja, né? Se for para realizar isso. Eu não vou abrir mão disso. Assim como eu acho que o Lula não abriu mão. O que ele fez foi dialogar com os outros setores. Né? Eu nunca deixei de dialogar. Eu, quando fui candidato a prefeito, olha que coisa, em 2020 em São Paulo, pouca gente sabe disso, né? Mas um grupo de empresários de São Paulo, no segundo turno, fez um manifesto em apoio à minha candidatura. Quando você fala muito no Lula e ainda nessa analogia de ídolos e etc., a gente tem uma história que não dá para apagar. O senhor citou aí a questão das acusações, das denúncias de corrupção envolvendo que o governo Bolsonaro também expõe. E o senhor se sente confortável em falar em corrupção ao lado do PT? Veja, corrupção, e esse foi o grande problema da ideologia lavajatista no Brasil, de 2014 até o governo Bolsonaro, quando ele próprio enterrou a Lava Jato. Olha que curioso. Foi eleito pela Lava Jato, depois enterrou ela. Mas corrupção, ela não é coisa de um partido. O partido tal inventou a corrupção. Né? A corrupção, lamentavelmente, ele é fruto de um sistema político viciado que nós temos no Brasil. Você não vai combater corrupção, ou é muita ilusão achar que vai vir um herói, o Sérgio Moro, que vai combater a corrupção, né, com uma investigação, chamando a polícia federal. Você vai combater a corrupção de verdade, você vai extirpar a corrupção no Brasil com uma profunda reforma política. Uma profunda reforma política que altere o sistema eleitoral, que defina com nitidez as formas de financiamento de campanha eleitoral, uma reforma política que diminua a maneira como o poder econômico sequestra o poder público com seus lobbies, com a sua porta giratória, né? Com gente, o cara que é dono do plano de saúde vira ministro da saúde, o cara que é banqueiro vira presidente do Banco Central, o cara que é da operadora de telefonia vira o presidente da Anatel. Né? O grosso da corrupção no Brasil historicamente está aí. Eu defendo, meu partido defende uma profunda reforma política. Infelizmente, nós não tivemos até aqui maioria no Congresso Nacional para aprová-la. Um dos objetivos de eu ser candidato a deputado, do João Paulo Rilo ser candidato a deputado federal, é a gente chegar com uma bancada forte lá que ajude a colocar e a levar pautas como essas. Agora, existiram denúncias de corrupção no governo do PT, como existiram no governo do PSDB, como existiram no governo Temer, como existem, agora acho que até de forma mais escancarada, no governo de Jair Bolsonaro. Né? Então, o que eu não acho que é aceitável é você fazer linchamento e condenar as pessoas, né, por um processo político-midiático e não jurídico. Foi o que aconteceu com o presidente Lula. O Lula foi condenado, né, numa operação conduzida pelo Sérgio Moro. Depois, este juiz que condenou o Lula e tirou ele da corrida eleitoral, prendeu ele, para ele não ganhar a eleição de 2018, vira ministro do maior beneficiário dessa operação. Depois vazam mensagens de que esse mesmo juiz teve condutas ilegais junto com o Ministério Público, como um conluio, para poder fazer isso. Depois esse ex-juiz vira candidato a presidente da República e depois as cortes superiores vão lá e anulam, pela parcialidade desse juiz, pela politização que ele fez, as condenações. Então, eu me sinto absolutamente confortável de estar ao lado do Lula. Legal, já vamos tentar assim, encaminhando. O senhor falou uma coisa aí em vários momentos sobre fake news. Fake news existe, mais do que nunca ela faz parte dessa eleição, dada aí a capilaridade das redes sociais. E a gente tem como jornalista, a gente tem muitos grupos de esquerda, grupos de direita. Eu fui dar uma pesquisada nos grupos de WhatsApp de direita para saber o que falam sobre o senhor. Tem muito meme. E várias, desde a invasão que o Gabriel já tocou.
Mas tem uma, e eu acho que a transparência é legal nesse sentido, porque ela ajuda a combater. Um dos memes, ou uma das coisas que mais se diz nos grupos de direita é que o Boulos não trabalha, é filho de médico e vive de mesada do pai. Calma, é filho de médico e vive, e portanto, vindo de uma classe média paulistana, vive da mesada do pai e nunca trabalhou. Eu queria saber o seguinte, de onde vem o dinheiro que paga os boletos da família Boulos? Vamos lá, que bom que você trouxe essa pergunta, Maria Helena. Eu até brincava no começo de uma outra entrevista que eu dei agora, que eu falei, o que eu mais gosto numa entrevista é quando alguém pergunta, Boulos, você invade casa? Boulos, você não trabalha? Por quê? Porque às vezes é a pergunta de quem está assistindo. Sim. E é a oportunidade da gente esclarecer e desmontar uma fake news. Eu trabalho há 19 anos como professor. Pela primeira vez entrei como professor do Estado, trabalhei na rede pública estadual como professor de filosofia durante alguns anos. Trabalhei em várias faculdades, né, na Faculdade de Mauá, na Escola de Educação Permanente, na Escola de Sociologia e Política, na PUC, né, dei aula na PUC até o mês passado, o semestre, agora me desincompatibilizei por causa do processo eleitoral. Trabalho numa escola virtual chamada Escola Cope, que oferece cursos que na pandemia surgiu e se fortaleceu muito, cursos à distância. Coordeno um curso chamado Soluções para o Brasil na Escola Cope. Já trabalhei como colunista de uma série de órgãos, Jornal Folha de São Paulo, sou colunista da Carta Capital, sou colunista do portal do IRI, já escrevi e publiquei 3 livros, né, o último agora publicado há 3 meses, que é o livro Sem Medo do Futuro. Então, a minha renda, né, a renda que ajuda a sustentar a minha casa, que paga os boletos, junto com a minha esposa, que também trabalha. Né, que paga. São 2 filhas? Temos 2 filhas, né, a Sofia e a Laura. Essa renda vem do meu trabalho como professor, do meu trabalho como escritor e do meu trabalho como colunista. E aqui, a gente vai sempre encerrar com uma pergunta que eles falaram que eu que tenho que fazer, porque é uma pergunta sem noção e só eu tenho coragem de fazer perguntas sem noção. Não, seria mais uma ainda. Você deixou mais uma? Eu vou para a minha pergunta sem noção, porque, sério, de ontem para hoje, 2 horas da manhã, tinha político me mandando mensagem sobre a questão do vice do candidato Rodrigo Garcia, né? A gente saiu daqui 11 horas da noite. O povo não dorme, vocês não dormem, que loucura. Vocês vivem política 24 horas, a gente também, jornalista aí, porque vocês estão acordados, nós também temos que estar acordados, vocês estão fazendo reunião, a gente tem que esperar a reunião. E eu pensei assim, gente, como que esse povo, homens, mulheres, que estão na política cada vez mais, mulheres, muito bom isso, me sinto representada cada vez mais, como que esse povo mantém casamento? Como que sobrevive um casamento se vocês só falam em política e só fazem política? Veja. Casamento de política e eleição tem vida sexual ativa? Me responde, porque não é possível. Olha, eu não posso responder por todos os políticos. O meu tem, felizmente. E olha que minha esposa também é militante política, além de formada em Direito e tal. Põe na agenda. Vocês põem na agenda? Manda pôr na agenda entre uma reunião e outra? Não, eu durmo em casa todos os dias com a minha esposa e também reservo um tempo. Você sabe que na agenda a minha maior demanda não veio nem da minha esposa, veio das minhas filhas. Porque aí é que o bicho pega. Eu tenho uma filha de 10 anos e outra de 12. E elas chegaram, eu já participei de 2 campanhas nos últimos anos. Elas chegaram, quando viram que eu ia ser candidato de novo, me chamaram numa reunião familiar depois de jantar. Pai, nós temos uma coisa a ser. Se articularam as duas, se juntaram ali. Pai, nós temos uma coisa a falar com você. Nessa campanha, nós não vamos aceitar que você não fique com a gente um momento. Eu fiz um compromisso com as minhas filhas, né? Todo domingo à tarde, que domingo é dia de fazer campanha, mas todo domingo à tarde eu suspendo a agenda e é o dia delas. Aí cada final de semana é de uma. Aí um dia uma escolhe cinema, outra ao parque, outra não sei o quê. Então foi também o jeitinho que deu para fazer. E também tem uma outra. Política não é também só essa coisa chata, só é reunião e não sei o quê, e a conversa interminável e a discussão. Eu tô aqui do lado da Ediane Maria, que veio comigo me acompanhando aqui para Rio Preto, que é uma dessas mulheres que está ousando ocupar os espaços de poder da política, uma mulher incrível, negra, trabalhou a vida toda como empregada doméstica, uma guerreira e agora é candidata a deputada estadual. Sabe o que a campanha da Ediane faz toda quinta-feira lá em São Paulo? O Samba de Maria. Então junta depois num bar lá na Santa Cecília, em São Paulo, e faz um sambão
né? Aí junto o pessoal também termina o dia, toma uma cerveja, dá uma espairecida. Então também é cultura e é arte da política. Disseram que o senhor também conseguiu muito voto lá em 2020 jogando videogame, né? Junto com o Felipe Neto. Com o Felipe Neto, jogando Among Us. Minhas filhas que jogaram por mim, porque eu não sabia nada. Minhas filhas foram me orientando, mas deu certo. Vai querer fazer a saideira, Vinícius? Ou depois dessa? Depois dessa. Acabou o clima. Ninguém mais tem clima para perguntar coisa Vinícius, séria. Eu consegui estragar a seriedade. Não, porque tem gente que, por exemplo, fala também que isso daí não vai ocorrer, mas realmente não é. Uma outra área sobre esse risco de ruptura que existe ou não na avaliação do senhor com os diversos ataques que são feitos ao sistema eleitoral. A gente conversou essa semana com o ex-ministro da Defesa, o Waldo Rebelo, que é um político que tem uma larga escala, né, de experiência em vários governos, né? Ele acha que isso é uma utopia, que não existe a menor condição de existir esse risco por quem quer que seja. Qual a opinião do senhor sobre esse risco, se existe ou não? Olha, eu acredito que um risco de uma ruptura, de um golpe militar no sentido tradicional, os caras botarem tanque na rua, fechar o Congresso, vir aqui censurar o jornal, esse tipo de coisa, eu acho muito improvável. Por quê? Primeiro, porque não tem clima internacional. Segundo, porque eu acho que as Forças Armadas não vão destruir totalmente a sua credibilidade institucional para entrar numa aventura do Bolsonaro com o Carluxo, né? E terceiro, porque não tem clima no país. O governo Bolsonaro é amplamente rejeitado. O Lula tem chance real de ganhar no primeiro turno. Isso seria, assim, sustentar. Uma coisa é dar o golpe, outra coisa é o dia seguinte, como é que você sustenta. Onde eu acho que mora o perigo? O perigo mora no fato de que o Bolsonaro dificilmente vai aceitar o resultado eleitoral. Eu não consigo imaginar, não sei se vocês conseguem, ele perdendo a eleição pro Lula, chegando na televisão e dizendo, olha, gente, o jogo foi justo, eu perdi, quero parabenizar o candidato vencedor, vamos iniciar um governo de transição. Vai fazer isso. Ele vai querer criar um caos. Ele vai querer criar um cenário de conflagração, até porque ele está desesperado. A questão do Bolsonaro, por que ele fala toda hora em urna eletrônica e não sei o quê? É porque ele sabe que quando ele sair do governo, a chance real é dele ser preso. Ele não vai mais indicar o diretor da Polícia Federal lá do Rio para cobertar caso Marielle, para cobertar a rachadinha do filho. Ele não vai indicar mais Procurador-Geral da República, porque ele não vai mais poder botar sigilo de 100 anos em documento. Então, ele pode se complicar bem. E ele sabe disso, falou isso inclusive essa semana, e isso é o desespero que tem. Por isso acho que ele vai até as últimas consequências. Não acho que ele leva as Forças Armadas com ele, mas ele pode aprofundar um clima de violência no país. Gente armada, esses bolsonaristas fanáticos, raivosos e tal, começarem a criar uma violência generalizada, ódio. Isso eu acho que é um problema que pode acontecer. Como é que a gente faz uma vacina para isso? Faz uma vacina para isso juntando o campo democrático, o campo progressista, se mobilizando, como já foi agora no manifesto, se mobilizando nas ruas para a gente garantir que as urnas sejam respeitadas. Bacana, candidata, a gente agradece muito. E a gente aqui vai apostar na nossa vacina, né, Gabriel? Que é informação, um debate democrático, numa mesa aberta a todas as linhas de pensamentos, que a gente possa aí debater de forma... A gente há de endurecer sem perder a ternura com quem quer que esteja aqui. E a gente tem, inclusive, já o nosso nome da quinta-feira que vem, né, Gabriel? Em que estará aqui, entrevistado por uma equipe nossa, o prefeito Edinho Araújo, que não é candidato, mas vem falar sobre eleições. Não vai falar do governo dele nem da administração dele. Nós vamos debater eleições. O tema aqui agora vai ser eleições. Nós vamos estar com a mesa aberta para falar de eleições, trazendo pessoas de todos os campos ideológicos, como o senhor costuma dizer, democraticamente. Porque a democracia é o nosso lema também. É isso aí. E esse bate-papo está disponível no YouTube, também nas plataformas de áudio, em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, todas as plataformas de áudio, também nas assistentes virtuais, vocês podem acompanhar. E no próximo bate-papo, a Maria Helena conduz aqui com uma nova
mesa redonda entrevistando o prefeito Edinho Araújo. Fiquei sabendo disso agora, viu, gente? Ele acabou de me avisar. Não sou eu. É isso, gente. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Obrigado, Boulos, por ter participado desse primeiro bate-papo. Vinícius, Maria Helena. Obrigado, Gabriel, Vinícius, Maria Helena. Uma satisfação ter conversado com vocês aqui hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.